Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa questão que, olha, todo mundo já pensou. Rezar funciona mesmo? É uma pergunta universal, né? Totalmente. E para investigar isso, a gente está olhando umas fontes bem interessantes. Tem reflexão de autor com pé na ciência, análise de estudos e até um toque de psicologia. Uhum. A ideia aqui é explorar o que essas fontes dizem, as ideias, os dados, sem tomar partido, sabe? Entender a lógica por trás. Exato. E o que essas fontes trazem logo de cara é essa tensão, né? De um lado, a crença religiosa numa ajuda divina. Certo? E do outro, a ciência buscando provas, evidências concretas. A fonte aborda isso de um jeito mais cético, questionando essa ideia de transcendência. Porque, bom, cadê as provas científicas? E é interessante como definem a oração nessas fontes. Basicamente é tipo um pensamento direcionado, né? Você pensa em algo ou alguém, pede a uma força divina para mudar uma situação X para Y. Isso. E para testar isso na prática, uma das fontes fala bastante de um estudo grande sobre a tal oração intercessória. Aquela que você faz por outra pessoa. Ah, sim. Como foi esse estudo? Então, pegaram quase 2.000 pacientes que iam fazer cirurgia cardíaca. Bastante gente. Nossa. E aí? Dividiram em grupos. Um grupo sabia que tinha gente rezando por eles. Outro sabia que talvez tivesse gente rezando. E um grupo controle, que não recebia oração ou, pelo menos, não sabia disso. Entendi. E o resultado principal? Funcionou rezar pelos outros? Olha, o resultado principal foi que não encontraram uma diferença clara, assim, estatística, que mostrasse um benefício direto da oração para a recuperação dessas pessoas. Então, rezar pelo paciente não mudou o resultado da cirurgia, segundo esse estudo. Exato. Mas o mais curioso, talvez, o que realmente chamou atenção foi outra coisa. O quê? O grupo que sabia que estavam rezando por eles. Esse grupo teve um pouquinho mais de complicações depois da cirurgia. Peraí, como assim? Mais complicações? Isso vai contra tudo que a gente imagina, né? Totalmente contraintuitivo. A intenção era ajudar, claro. Mas aí, qual a explicação para isso ter acontecido? A hipótese que a fonte levanta é o que chamam de estresse de performance. Estresse de performance. Como assim? Pensa bem, você tá lá, doente, para fazer uma cirurgia séria e te falam, olha, tem um monte de gente rezando especialmente por você. Ah, talvez a pessoa pense, nossa, meu caso deve ser muito grave mesmo, né? Exatamente. Isso pode gerar uma pressão, uma ansiedade extra, tipo, preciso melhorar por causa dessas orações. E essa ansiedade aumenta o cortisol, aquele hormônio do estresse. Pois é uma dinâmica psicológica meio inesperada, né? Um efeito colateral não intencional da boa intenção. Nossa, faz muito sentido pensar nesse lado psicológico. Então, quer dizer, rezar pelos outros, segundo essas fontes e esse estudo, não só não teria um efeito externo comprovado, como poderia até gerar esse estresse. Isso. Para o outro, a evidência não é favorável. Mas aí, Tem a outra lado da moeda. Rezar para si mesmo, né? A oração pessoal. Como as fontes veem isso? aí a coisa muda de figura. A oração pessoal, ou práticas mais contemplativas, as fontes indicam que podem sim trazer benefícios, mas são benefícios internos. Internos como? Tipo, se sentir melhor? Exato. Relaxamento, diminuição do estresse, aquela sensação de bem-estar, de calma. Nesse ponto, os efeitos são bem parecidos com os da meditação. Ah, interessante essa comparação com a meditação. Porque a meditação, muitas vezes, é vista como uma prática mais
neutra, né? Focada no bem-estar interno, sem necessariamente um dogma religioso por trás. Isso. E a meditação é super aberta para a ciência investigar como funciona, quais os benefícios, os mecanismos no cérebro, coisa que a fé, por definição, não exige, né? A fé é crer sem precisar da prova científica. Entendi. Então a distinção-chave que as fontes fazem é buscar um efeito fora, mudar o mundo, curar o outro com a reza. Uhum. Para isso a ciência lhe diz, não achamos evidência. E buscar um efeito dentro, bem-estar, calma pessoal. Aí sim, parece ter benefícios muito parecidos com os da meditação, que são mais estudados e documentados. E tem também uma crítica que aparece nas fontes, sobre aquela mania de acreditar tudo de bom que acontece, tipo uma cura, um sucesso financeiro, só a Deus ou a oração. Sim, eles apontam que isso às vezes ignora um monte de coisa importante, né? Tipo o quê? O trabalho dos médicos, dos cientistas, dos engenheiros, o esforço da própria pessoa para se recuperar ou para conseguir algo. Ou até fatores sociais, econômicos, políticos que influenciam muito o resultado. É um chamado para olhar a causa e o efeito de forma mais ampla. Entendi. É complexo. Então, para a gente amarrar o que essas fontes trouxeram, rezar pelos outros, intercessória. A ciência ali apresentada não mostra eficácia externa e pode até gerar estresse, se a pessoa souber. Correto. Já rezar para si mesmo, a oração pessoal, aí pode ter benefícios internos para a pessoa que reza, bem na linha do que a meditação oferece. E exato, a gente trouxe aqui os argumentos e os dados como estão nas fontes que analisamos. Essa diferença entre fé e evidência e os efeitos psicológicos da crença são pontos bem centrais nelas. E se a gente pensa nisso de forma mais ampla, leva a questionar onde a gente busca ajuda, né? Onde a gente deposita a confiança para encontrar bem-estar ou solução para problemas. Exatamente. E para fechar, fica aí uma provocação para a gente pensar baseada nessas fontes. Se rezar pelos outros não tem essa eficácia externa comprovada e pode até estressar, e rezar para si mesmo parece ter um efeito interno positivo parecido com meditar, será que isso poderia mudar um pouco a forma como a gente busca ou oferece apoio nos momentos difíceis? Fica a reflexão. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.